O título. Tem que definir um título que diga, em poucas palavras, tudo. Poucas palavras, tudo o que foi feito. E quais as ferramentas computacionais foram usadas. Já coloca no título, tá? Bom, aí vocês vão ver para onde vocês vão mandar. Se vocês mandassem para a SBF, seria dessa forma, mas, em soma, vocês decidam para onde vocês vão mandar e aí definem qual o formato do título. Aí vem o resumo. No resumo, gente, o resumo deve apresentar uma introdução, objetivo, método, resultados. Só assim dá um tchan no resultado, se não quiser botar o resultado todo, mas coloca um tchan para a pessoa que está lendo o resumo querer ler o trabalho todo, ok? E conclusão. Muito resumidamente, uma conclusão com 3, 4, 5 palavras. Ele deve ser redigido de tal forma que se possa dispensar a consulta ao documento original. E isso é verdade, porque tanto o referi quanto a pessoa que está dando uma olhada para ver se vai ler teu artigo, vai saber isso pelo resumo. Se o resumo for chato, não claro, ou qualquer, já não lê nem o resto, e nem o referi. E aí teu artigo não é nem aceito. Então, no resumo, tem que ter as coisas de tal forma que a pessoa, ao ler o resumo, tenha vontade de ler o resto do artigo. Se vocês quiserem mais detalhes, tem esse link aqui, lá no Cielo, também como escrever resumo. No resumo, tem que ter uma descrição completa e concisa. Alguns resumos têm limite de número de palavras. Então, o concisa é muito importante. E o completa, porque você quer que a pessoa continue lendo. Completa e concisa dos componentes chaves da metodologia do experimento e dos resultados importantes da pesquisa. Inclusive, o que vocês fizeram com as ferramentas computacionais, se vocês usaram alguma. O corpo do texto tem que ser claro, original, objetivo e fundamentado, no sentido que vocês já fizeram o experimento, já sabem os resultados, já sabem o que aconteceu ou o que não aconteceu e por quê. No resumo, fundamente tudo o que você disser. Aconteceu tal coisa por causa disso, disso, disso. Não aconteceu tal coisa por causa disso, disso e disso. Clareza, exposição das ideias na ordem direta. Vocês não estão escrevendo um livro, um romance ou uma ficção científica. Vocês estão escrevendo um artigo. Então, exposições das ideias na ordem direta, simples, clara, direta. Uso de expressões com sentido correto. De novo, aproximadamente, talvez, não sei bem. Opa! Ei, você não fez o experimento? Isso aqui não é um resumo de uma coisa que você acabou de fazer e que supostamente você sabe tudo sobre aquilo? Tem que ser preciso, uso de expressões com sentido correto, direto. Objetivo, comunicação direta e simples com lógica e continuidade das ideias. Vocês já fizeram o experimento, já têm os resultados, já tem que estar com as conclusões já tiradas, tudo. Então, agora você vai colocar isso em palavras. Objetivo, comunicação direta e simples, com lógica e continuidade das ideias. Aí vocês vão ver para a revista ou o congresso que vocês vão mandar, por exemplo, para a SBF, conter no mínimo 150, no máximo 300 palavras, enfim, tudo esse tipo de coisa que está escrito aqui, você tem que ver para onde você vai mandar. E não é bom fazer diferente, tá? Porque eles não aceitam. Aí já não aceita só porque o formato do resumo não está no que está pedido para a revista ou para o congresso. Tem que seguir tudo que está escrito lá. Para escolher as palavras-chave, são palavras que representam o conteúdo do seu artigo.
facilitam a recuperação do seu trabalho e dão visibilidade. São essas palavras que são usadas no artigo, na revista que você mandou, para dizer sobre o que está o teu artigo, lá no comecinho. Então, a pessoa nem chegou no teu artigo, mas lá no teu nome, no título, vai estar essas palavras-chave. E aí a pessoa vai decidir se vai ler o teu artigo ou não. Então, palavras-chave que chamem a atenção. Quantas são necessárias depende para onde você vai mandar o artigo, tá? Escolha conceitos representativos de seu trabalho, porque a pessoa que estiver procurando o seu trabalho pelas palavras-chave vai se convencer, ups, é isso que eu quero ou é isso que eu não quero. Então, tem mesmo que fazer isso. Orientações para a escrita do abstract e keywords. O abstract é a tradução para o inglês do resumo, e keyword é a tradução para o inglês das palavras-chave. Simples, né? É só traduzir. Bom, resultados, discussões e comparações com a teoria. Lembra? Vocês fizeram uma pesquisa e tem uma teoria que vocês estudaram para aquele experimento que vocês fizeram. Um artigo bem legal, você compara o que você obteve com o que a teoria disse que você obteria. E conclusão e suas análises, referências bibliográficas. Orientações para a escrita dos resultados e discussões. De novo, não enrola, não tente enrolar, isso deixa o artigo não científico. Então, descrição clara e objetiva dos resultados encontrados e as discussões acerca dos impactos desses resultados na área. O resultado foi aquilo que você esperava? O resultado está perto, longe? Quanto está perto ou está longe do que a teoria disse que seria? E por que está perto ou está longe do que a teoria disse que estaria? Gráficos, imagens, diagramas e tabelas podem ser incluídos de forma dialógica e crítica, no sentido que gráficos, imagens, diagramas e tabelas têm que dizer alguma coisa com relação àquilo que você se propôs no seu objetivo inicial, no seu resumo, se propôs conforme a teoria disse que seria e se propôs porque você decidiu fazer esse experimento. Então, coloque gráficos, imagens, diagramas e tabelas que digam alguma coisa para a tua proposição. Os resultados são os dados das descobertas não editados. Eles deveriam ser só seus, exclusivos. Na seção de resultados, não se discute nada, só dados. Na seção de discussão, o autor liga os pontos explicando o que os dados significam e por que eles apoiam ou não os objetivos propostos. Fundamente esse porquê, porque agora você já deve saber, você acabou de fazer o experimento. E lembra que a gente fez alguns cálculos para definir o número médio, o valor médio das medidas todas que foram feitas? Então, agora, vamos ver como que isso funciona com relação a cálculo de propagação da incerteza e do desvio padrão. Caso vocês queiram fazer uma soma, vocês têm que derivar com relação a uma das grandezas e derivar com relação ao cálculo, a função que você está querendo fazer o cálculo, você tem que derivar com relação a uma das grandezas, depois derivar com relação a outra das grandezas. Porque o desvio padrão ou incerteza são essas derivadas todas com o desvio médio que vocês calcularam lá inicialmente. Então, você tem que o desvio, a incerteza ou o desvio padrão vai ser 1 ao quadrado, o desvio médio da tua medida, do x, mais ou menos 1 ao quadrado, o desvio médio da tua medida y. Então, o desvio padrão da soma da tua função com relação às duas grandezas vai ser o quadrado do desvio padrão médio de cada uma das medidas, ok?
Aí, se você tiver uma multiplicação, novamente, as derivadas, porque sempre o desvio padrão são derivadas vezes o desvio médio. Aí você faz todas essas derivadas com relação às grandezas que você tem. No caso, a multiplicação vai dar uma coisa assim. Rearranja tudo para dar uma coisa mais ou menos aceitável. E, no final, o desvio padrão vai ser a tua grandeza, o raiz quadrada dos desvios padrões médios das medidas, dividido pelas medidas, e tudo isso levado ao quadrado, e a soma disso tudo. Mesma coisa se você tiver uma divisão, novamente, as derivadas parciais, porque a equação do desvio padrão é sempre a mesma. Aí você faz as substituições das derivadas, rearranja, e esse aqui é o desvio padrão, ou a incerteza da grandeza, quando as suas grandezas são divididas. E se você tiver alguma coisa com potência, as derivadas são dessa forma, na hora da substituição e a rearranjo e tudo mais, você vai ter um desvio padrão, ou uma incerteza da grandeza, da potência, igual a esse daqui. Vamos ver como é que isso aqui funciona num cálculo. Faz de conta que você está trabalhando com um pêndulo simples. O período do pêndulo simples é igual a 2π raiz quadrada do comprimento do pêndulo dividido pela aceleração da gravidade. Mas o que você realmente quer calcular é a aceleração da gravidade. Aí você faz uns rearranjos e a aceleração da gravidade é essa. Portanto, as tuas grandezas têm uma divisão e uma potência. E faz de conta que os valores que você mediu foram esses daqui, ok? Para o comprimento do pêndulo e para o período do pêndulo. Muito bem. A tua função é em termos de comprimento e período, portanto, o teu desvio também vai ser em termos do período e do comprimento. Então, vamos começar a calcular as derivadas parciais do g igual a 4π ao quadrado, L sobre t ao quadrado, que vai dar esse valor aqui. Aí dá uma rearranjada. Então, tem que levar ao quadrado. Então, a tua grandeza derivada com relação ao comprimento do pêndulo vai ficar dessa forma aqui. Aí, se você for fazer a mesma coisa com relação ao período, de novo, todas as derivadas, todos os rearranjos, rearranjou, elevou ao quadrado, a tua grandeza, o g, a aceleração da gravidade, com relação ao período, para fazer o cálculo do desvio ou da incerteza, vai ser dessa forma. Aí você coloca toda a função para fazer o cálculo do desvio da aceleração da gravidade, que agora você já tem todas as derivadas, substitui, rearranja, e você vai ter a equação para o cálculo do erro ou o desvio, para o cálculo da aceleração da gravidade em termos do comprimento do pêndulo e do período do pêndulo. Aí você lembra quais são os valores, substitui os valores, e o desvio vai ser 4,17 centímetros por segundo ao quadrado. Aí você substitui também os valores para o cálculo da aceleração da gravidade, e vai ter 9,78,5 centímetros por centímetro ao quadrado. Então, isso aqui é o valor da aceleração da gravidade calculado, o valor do desvio, baseado no desvio de todas as medidas que você tinha, e esse é o resultado final da aceleração com os cálculos que você fez. Se você quiser ver os percentuais dos desvios com relação ao comprimento do pêndulo e com relação ao período, você vai ter esses valores. Portanto, observe que não adianta melhorar somente o resultado da medida do comprimento do pêndulo. O resultado do período também tem que ser bem importante e bem feito. Ok? Bom, isso aqui é só para ver, para trabalhar com incertezas, com desvios padrões, enfim, todos os cálculos
para, no final, o artigo ter todas essas informações e as notações científicas bem feitas. Bom, lembre-se, numere todas as tabelas e diga o que as colunas e linhas representam. E mencione as tabelas no texto do artigo ou relatório. Não adianta colocar um mundão de tabelas lá no artigo sem dizer o que elas estão fazendo lá, e tem que mencionar, tem que usar e dizer o que elas estão fazendo lá no teu artigo. A legenda da figura e da tabela são escritas acima das mesmas ou, dependendo o que a revista ou o congresso que vocês estão mandando o artigo defina. Visto que o idioma oficial do relatório é português, as figuras, equações e tabelas têm que usar esse idioma. Tem alguém chegando agora? Será? Deixa eu fechar aqui. Pior que até eu chegar aí já sumiu a imagem, né? Deixa eu ver. Tem mais alguém entrando? Não. Bom, estou continuando então. Isso. Isso. Continuando. Ah, apareceu. Bem, sinto muito. Bom, continuando aqui. Quando mencionar uma medida, coloque sua incerteza, o valor, mais ou menos, o desvio padrão ou a incerteza, ao invés de escrever em torno de ou aproximadamente. Aliás, evita no artigo inteirinho esse tipo de expressão, porque nesse ponto, na hora que você está escrevendo o teu artigo, você tem que saber essa informação. Não venha com essa história de em torno de ou aproximadamente. É importante descrever todos os programas usados, como eles foram usados, todas as instruções. Isso valoriza o artigo. Quando mostrar a tela do tracker, escrever o que cada tela mostra. Melhor ainda, separar cada tela em uma figura diferente para mostrar os detalhes. Como vocês podem perceber, se você colocar tudo isso no artigo, não dá para ler nada, 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 nada. Então, separa e na legenda escreva tela do tracker com a montagem experimental, onde os pontos laranjas são, onde a linha lilás é, onde tudo que não é possível ler diretamente, escreve na legenda e deixe a figura extremamente clara. Quando vocês tiverem um gráfico, tela com os gráficos do tracker, sendo que o de cima é, e aí deixa tudo que é o de cima. E o de baixo é, diga o que é o de baixo, e descreva no eixo Y tem-se qual é a grandeza dos eixos Y e a unidade e as incertezas. No eixo X tem-se tudo que os eixos X estão apresentando, as incertezas e as unidades. Isso está claro, gente? Porque eu não sei o que acontece quando o pessoal bota um gráfico num artigo, simplesmente não diz o que acontece no gráfico, eu não sei o que está no eixo Y, no eixo X, eu não sei nada, não sei, tem que dizer. Às vezes tem um Tzinho e é suposto saber que é um tempo. Pode ser tensão, pode ser qualquer coisa. Escreva o que é o T, o que é o X e o que é o Y, qual é a unidade, se já souber a incerteza, qual é a incerteza. Nesse momento é bom estar sabendo da incerteza. Quando comparar os dados do tracker, ou os do Arduino, ou os do matemática, ou qualquer gráfico, Excel, qualquer gráfico que vocês estiverem usando, faça sobrepondo os gráficos. Ou, se você tiver 300 gráficos, tem 3, 4 gráficos num artigo, se a tua proposta é compará-los, sobreponha-os. Fica super chique, fica bastante conciso, e na hora que você sobrepõe, aí sim a comparação é feita. E para provar a comparação, faça uma legendazinha. A linha azul é tal programa, tal amostra, tal medida,
e o pontilhadinho é outra medida, enfim. Tudo isso tem que estar na legenda. Fica muito mais bonito, muito mais legal. Para considerar as conclusões finais. Bom, você já mediu, já fez, já aconteceu, teve problemas na medida, quais, o que esses problemas acarretaram, enfim. Conclusão. Considerações finais ou conclusão. Esse item faz uma síntese dos principais resultados, retoma as hipóteses de trabalho e seus testes e responde à questão enunciada na introdução. Vocês estão ouvindo isso, gente? Vocês lembram? Vocês tinham um objetivo inicial. Mediram. Na conclusão e nas considerações finais, vocês têm que coligar tudo o que vocês fizeram com a proposta inicial. Novos problemas de pesquisa podem ser apontados. Então, vocês mediram e perceberam, ups, tal coisa na teoria, ou tal coisa na técnica, ou tal coisa no programa de computação tem esse problema. Já coloca lá. Porque alguém pode ler teu artigo e falar, ups, olha, eu ia usar esse programa, é melhor eu não usar para isso. Ou talvez a pessoa já tenha uma ideia como resolver esse problema. E isso já daria até um outro artigo. Então, coloque tudo. Podem ser apontados na crítica, aos limites do estudo, ou uma autoavaliação da investigação é bem-vinda. Sempre. Deu certo, maravilha, por causa disso. Não deu certo, ups, por causa disso, eu avalio, eu acho, eu penso, segundo a minha opinião, não deu certo por causa disso. Deveríamos ter feito a tal temperatura e não fizemos, deveríamos ter feito com tal tempo e não fizemos, deveria ter sido feito a tal temperatura e não foi feito, deveria ter sido feito a tal tempo e não, enfim, é agora que isso é para escrever, é agora que se escreve isso. A conclusão mais efetiva é aquela que se sumariza os principais pontos do seu artigo, sem repetir o que já foi escrito antes. Ok, pessoal? Não adianta ficar repetindo para encher linguiça. Não se enche linguiça no artigo. É perda de tempo. Lembre-se de nunca introduzir qualquer informação nova na sua conclusão. A conclusão tem que ser referente ao que você fez, enfim. Nada de ficar repetindo e nada de colocar coisa nova que você não mexeu. Não está no teu artigo. Os resultados devem ser discutidos e comentados na parte anterior do resultado, do relatório ou do artigo. Anterior. Mas, geralmente, existe essa parte final, na qual deve-se discutir a experiência como um todo. A técnica, enfim. As conclusões, geralmente, incluem a discussão dos seguintes pontos. Acordo entre resultados obtidos na experiência e valores teóricos. Vocês estão ouvindo isso, gente? Isso é extremamente importante e enriquece o relatório de uma forma bárbara. Ou valores experimentais obtidos de outra fonte. Mencione qual foi a fonte. Alguém fez uma experiência parecida com a tua e obteve resultados diferentes. Você pode comparar, desde que você mencione qual é a outra fonte, faça isso na referência bibliográfica. Crítica do método de medição e do equipamento utilizado, ou do programa de computação, enfim, é nesse momento que você vai falar sobre isso. E sugestões e comentários sobre a experiência. Sugestões. Como que poderia ter sido feito para que os resultados fossem melhores, ou o que poderia ser feito para um experimento vindouro, ou comentários sobre a experiência. Como foi? Deu certo, foi super legal, foi facinho, resolveu, ou não, deu tudo errado, o forno não aqueceu, o cristal não brilhou, blá, blá, blá. É aqui
na conclusão que se escreve isso. E só que, bom, agora vem as referências. Tudo que não pertencia a vocês, vocês têm que se referir e depois tem que fazer uma listinha lá no final, o que foi que você usou que não era teu. Finalmente, não se esqueça de completar as referências bibliográficas dentro das normas do periódico, ok? Para onde você está mandando o artigo. Os agradecimentos pessoais às agências de financiamento são muitas vezes esquecidas. Não é bom. Mesmo se a tua bolsa depende deles, não vai ser legal. E a localização das fontes documentais. Então, agora, o formato da referência bibliográfica depende para onde vocês vão mandar o artigo, e lá eles esclarecem isso tudo, ou se for a BNT, é exatamente assim que deve ser a sua listada, a sua referência bibliográfica. Lembre-se, os livros, artigos, pesquisa na internet devem ser listadas na referência bibliográfica. E tem que ser usado, a menos que o periódico, para onde você vai mandar teu artigo, diga diferentemente, senão tem que ficar lá no final mesmo. E tem que ser usada no texto do relatório. Não adianta você colocar uma lista de livros lá no final, na referência bibliográfica, que você nem usou, artigos, internet, enfim, que você não usou, não adianta você colocar uma listinha lá no final. Isso aí não vai resolver nada. Você tem que colocar lá no final artigos que você realmente tenha usado, tenha se referenciado a eles lá na onde você usou, e agora você vai fazer uma listinha dessas referências e onde foram usadas. Não basta escrever uma lista de referências bibliográficas no final do relatório ou do artigo, é necessário mencionar essas referências no texto onde foi usada. Agradecimentos, por favor, não esqueçam, por colaboração técnica, se ficou um técnico lá ajudando você com o forno, enfim, por apoio financeiro, esse, por favor, não esqueça, ou material, os quais devem especificar a natureza do auxílio, o número do projeto, etc., por contribuições intelectuais que não justifiquem a autoria. Fundamental para ninguém ficar magoado com você quando o teu artigo for publicado.